que chama esse procedimento 24 horas, que tá assim super em alta? A técnica em si, ela agrega muito, porque ela propicia uma recuperação mais rápida, porque existe menor trauma cirúrgico, a anestesia é uma anestesia muito melhor dosada, então a recuperação, ou seja, a ressaca que você tem pós essa anestesia é muito menor, né? E os cuidados pós-operatórios foram bem sistematizados. Então, o que eu acho de mais interessante nessa técnica é que ela trouxe para o cirurgião e para a paciente, o procedimento ficou mais previsível, ou seja, a sua recuperação em 96% das vezes é mais rápida e muito mais confortável. E no seu consultório, por exemplo, vocês fazem 100% essa cirurgia de recuperação rápida ou ainda pratica outra? Não, na realidade é o seguinte, esse é uma técnica que nós utilizamos para quem? Para aquelas pessoas que querem próteses e estejam dentro, lembra do IMC que nós conversamos anteriormente, que estejam bem dentro do seu IMC e que queiram volumes que não sejam volumes muito grandes. E para aquelas pessoas que nós vamos utilizar um plano que é chamado dual plane. O que é isso? Plano duplo. Ou seja, a prótese fica numa loja que está debaixo do músculo e parcialmente debaixo da mama. Então, ela serve para agarrar a prótese mais lá em cima, ou seja, ela fica mais presa, formando um colo mais desenhado e, ao mesmo tempo, empurra a mama para cima. Então, nós temos um duplo efeito. Esse duplo efeito faz com que a prótese fique com o colo mais desenhado e que a mama rode mais para cima. E aí, para quem está um pouco acima do peso, então ela precisa de um cuidado maior de vocês, uma recuperação mais lenta. Eu sempre falo, Ju, que quem está acima do peso deve primeiro procurar entrar em acordo com a sua balança. Se entrar com um acordo com a sua balança, vai ficar muito mais fácil o resultado e muito mais previsível a nossa cirurgia. O que a gente tem de novo no mercado? Bom, mudaram-se os revestimentos. Lembre aquela seguidora que perguntou, a gente já conversou um pouquinho, vamos retomar. Então, existem revestimentos que são mais espessos, são mais ásperos, e hoje nós temos revestimentos que são mais suaves, ou seja, que são mais lisos. A prótese tem menos rugosidade. Então, nós chamamos isso de próteses nanotexturizadas. Isso é uma tendência que nós estamos observando, né? Então, quanto menor rugosidade tiver na superfície da prótese, maior é a adaptação dela no organismo, né? Lembrando, nós não estamos condenando as próteses de poliuretano, eu mesmo uso, em alguns casos selecionados ela é excelente, mas ela é para casos selecionados, né? E ela é uma prótese para a gente usar debaixo da mama. E para quem está pensando aí em colocar um silicone, né, uma prótese de mama, quais são os formatos que existem atualmente? Na realidade, assim, a gente tem vários formatos. A prótese pode ser redonda, a prótese pode ser anatômica, e dentro dessa redonda ela pode ser de superfície baixa, de superfície moderada, alta ou super alta. O que é essa diferença? Então, como que eu vou saber essa diferença? Ou seja, quanto mais estreita for a base, mais alta é a mama. Então, nós vamos chamar isso de um perfil mais alto. O perfil mais alto, então, ela é mais cônica. E aí tem uma coisa muito interessante, Ju, para as nossas seguidoras. Quer dizer que quanto mais cônica, quanto mais alta for o perfil, mais colo eu vou ter? Não, não necessariamente. Então, a prótese cônica ou a prótese super alta, ela não necessariamente dá mais colo. O que vai dar mais colo é você escolher a prótese mais adequada para o seu biotipo. Porque se você tiver um ombro muito largo e escolher uma prótese que seja muito estreita, ela vai ficar totalmente desproporcional ao seu desenho corporal. E isso de ter mais colo é um desejo das mulheres? Hoje é obrigatório. Hoje, se você ficar na frente do espelho e traçar uma linha que vai de uma axila até a outra, é ali naquela posição que as meninas querem que comece a prótese, ou seja, que comece o desenho da mama.
Isso eu chamo de geração Instagram, ou seja, é aquele colo extremamente marcado e extremamente desenhado. E onde é colocada a prótese? Assim, existe um plano melhor para ser colocado? Para cada caso, nós vamos escolher um sítio, uma loja para a gente colocar essa prótese. Então, existem vários planos que nós podemos colocar essa prótese. Ela pode ser debaixo da mama ou ela pode ser debaixo do músculo. Então, vai variar muito. E como que a gente vai escolher isso? Basicamente, a gente vai escolher dependendo de quanto tecido mamário você tem. Então, se você pegar a sua mama em cima do biquinho e entre os 2 dedos tiver mais do que 3 centímetros, quer dizer que você tem um bom revestimento de mama. Então, nesse caso, pode ser que nós utilizemos uma prótese que fique debaixo da mama. Em pessoas que são muito magras e que têm um IMC muito baixo, nós vamos precisar usar o plano duplo ou submuscular. E para as mulheres que têm flacidez no seio, o que é indicado? Bem, isso é muito interessante. É fácil você testar a sua flacidez. Basta você pegar o seu biquinho e puxar e medir com uma régua. Se essa flacidez for maior do que 3 centímetros, nós precisamos considerar sempre que a gente talvez não tenha que colocar uma prótese. Talvez nós tenhamos que elevar a mama. Muitas vezes, porque o que define que uma mama caiu? Além de você perder o colo, o seu biquinho passa o seu sulco, ou seja, o biquinho começa a olhar para o dedão do pé. Então, isso é um sinônimo de que a mama já caiu. Quando a mama já caiu, a prótese pode não ser a melhor solução. Na realidade, nós vamos precisar elevar a mama. É normal elas chegarem no consultório e falar assim, eu quero igual a da minha amiga. E pode Isso ser, é ótimo. É normal. Isso é ótimo. É uma das coisas que eu chamo de referência visual. Quanto maior for a sua referência visual, ou seja, quanto mais certeza você tenha do desenho que você quer do colo, mais eu vou poder falar para você. Podemos fazer, não devemos fazer, vamos conseguir, não vamos atingir esse resultado. Então, a referência visual é uma coisa extremamente importante. Então, referência visual, eu sempre peço, quando não vão na primeira consulta com um celular cheio de fotos de peitos de amigas ou das celebridades, eu peço um retorno com os exames, venha com o celular cheio de fotos de peitos e mamas, porque eu preciso saber qual é a sua referência visual. Isso é muito importante. Até para a gente poder, Ju, chegar para a pessoa e falar, olha, esse é um resultado que nós não vamos conseguir. Por exemplo, as pessoas muitas vezes acham que quanto maior a prótese mais ela vai ficar cheia no decote e mais juntas elas vão ficar. O que não necessariamente é uma verdade. Porque quando você tem um osso entre as mamas, que a gente chama de externo, quando você tem esse osso muito largo, as mamas ficam mais lateralizadas. Então tem muitas pessoas que colocam próteses muito grandes, achando que elas vão ficar muito juntinhas, mas esqueceram de usar o espelho. Ou seja, de olhar qual é a distância entre as mamas. Então, lembre-se, isso é muito importante. Quanto maior a prótese, não representa que elas vão ficar mais juntinhas. Nós temos que ver o conjunto do tórax, ou seja, quanto nós temos de espaço entre as mamas. A gente mede isso também com uma régua, é simples. A gente mede a distância entre os biquinhos e mede quanto tem de distância esse osso que a gente chamou de externo. Referência visual para a gente é fundamental, ou seja, você saber o que quer é muito interessante porque eu também vou poder te oferecer um sim ou até te aconselhar que aquilo talvez seja melhor um não. Quanto tempo ela precisa, assim, de cirurgia e depois de recuperação? Bom, se nós formos fazer a técnica de recuperação rápida, ela precisa do primeiro dia, né? No segundo dia ela está retomando as atividades diárias e a cirurgia em si dura entre 1 hora a 1h20. Não é uma cirurgia demorada, ela é uma cirurgia requintada. Até a semana passada teve uma meme muito interessante que foi de um cirurgião que não é que usa a técnica de 24 horas. Então, a técnica de 24 horas foi sistematizada por um médico chamado Dr. Tiago Cavalcante. Ele usou todo o embasamento científico que via lá dos Estados Unidos, do Dr. Tebet, do Dr. Adams, da Academia Sueca, dos médicos australianos, e fez essa sistematização. E hoje no Brasil existem
apenas 100 cirurgiões que utilizam essa sistematização. Ela é diferente? Ela é diferente. Ela faz diferença para a paciente? Faz sim. Ela é para ser utilizada por todas as pacientes? Não. Mas as que se utilizam da técnica, elas têm benefícios? Sim, elas têm benefícios. Então, é uma técnica que faz diferença. Então, assim, não é uma panaceia, mas é uma técnica que, com a sua sistematização, tornou o procedimento mais seguro. Ou seja, nós temos uma cirurgia que ela é mais tranquila em termos de recuperação, mas nós temos também uma cirurgia que é mais segura para a paciente. Então, isso é muito interessante e isso faz muita diferença para quem vai colocar uma prótese, mas quer manter essa prótese bem e viável ao longo do tempo. Outra perguntinha é sobre estrias. Tem algum... a gente coloca o silicone e tem medo que vai dar estria, porque esticou a pele e tal. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar ou não vai dar estria? Como que funciona? Bom, isso é uma pergunta muito interessante. O tema foi muito bem trazido para que a gente comente. Estrias vão acontecer em 3% das pessoas. O duro é que quando a gente é 3%, isso representa que nós somos os 100%, né? Então, o que acontece? A estria acontece nas pessoas que têm a pele muito firme ou naquelas que escolheram uma prótese muito grande. Então, quanto maior a prótese, maior o risco de estrias. E lembrando, elas vão ocorrer muitas vezes mesmo nas pessoas que escolhem próteses pequenas. Por quê? Vai depender da elasticidade da pele e da tendência natural de cada pessoa. Ou seja, não tem pessoas que, na hora que começam a crescer, não aparecem as famosas estrias de crescimento, que aparecem no bumbum, no abdômen, na cintura? Então, tem pessoas que têm uma tendência natural a pele a se quebrar mais fácil, então vão ter mais estrias. O que a gente recomenda? Então, o que a gente vai fazer para prevenir essas estrias? Nós vamos fazer alguns procedimentos simples. Nós vamos hidratar mais a mama, nós vamos usar mais compressas frias e nós vamos usar o sutiã cirúrgico por mais tempo. Assim, nós temos uma contenção da mama por maior tempo e nós vamos ter uma probabilidade menor. E essas pessoas que põem uma prótese muito grande, porque elas querem, não tem risco assim de cair, de ficar mais flácido, da estria, alguma coisa assim? Vai depender da técnica que o cirurgião utilizou. Hoje já existem técnicas um pouco mais requintadas. Elas são chamadas sutiã interno, fio farpados. Isso são técnicas que sustentam mais a prótese. Mas lembre-se do começo da nossa conversa. Quanto maior a prótese, maior a manutenção, maior o risco dela cair e maior o risco dela se movimentar ao longo do tempo. Uhum. E a prótese, ela pode girar depois da cirurgia? Isso é uma pergunta muito interessante. Então, a prótese gira assim, tá? Ela gira, quanto mais cônica ela for, maior a chance que ela tem de girar e maior o risco dela se movimentar. Depois da cirurgia, né, da prótese, como muda a sensibilidade? Muda. Em especial, a gente tem um aumento de sensibilidade na região do biquíni. Então, a gente chama isso de hiperestesia. Então, na maior parte das pessoas, a sensibilidade aumenta. Mas nós temos que lembrar do 1%. Esse 1% é terrível, porque quando acontece com a gente, é 100%. Então, 1% das pessoas tem diminuição da sensibilidade.